Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus e os idosos. Bem, é uma população que precisa de mais cuidados. As pessoas estão fazendo, inclusive na internet, chacotas, falando de um carro que vai pegar os idosos que estiverem nas ruas. Isso está, além de assustando os idosos, está deixando eles constrangidos. Então, primeira coisa, vamos acabar com esse tipo de brincadeira. Não, a gente tem que tirar os idosos da rua de qualquer jeito. Tem pessoas que estão... existe muito um discurso de ódio na internet, falando que é melhor que matem todos. Enfim, são situações bem difíceis. Mas você que é cuidador de idoso, que tem um familiar idoso, vai aí algumas dicas. A primeira coisa, o idoso pode apresentar problemas em sua cognição. Por exemplo, se o idoso já estiver num estado demencial, com demência, com Alzheimer, ele pode apresentar irritabilidade, agressividade, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, porque ele tem que estar em isolamento. Então, tenha paciência. A primeira coisa é ter paciência, conversar com o idoso. Se ele consegue lhe entender, explique claramente, sem assustá-lo, o que está acontecendo. Certo? A mesma coisa que eu falei com as crianças serve para idosos. Tire ele um pouco do contato com a mídia, porque a mídia está fazendo uma espécie, como eu poderia dizer, de bullying. Porque a gente, como eu falei, estão falando muito sobre os idosos de uma forma negativa. Tire seu idoso da rua, vai passar um carro, vai levar. E também discursos, como eu falei antes, de ódio. Vamos acabar com os idosos, essa gripe veio para fazer uma limpeza e vamos tirar os idosos. Então isso não é saudável para o idoso estar ouvindo, estar assistindo. Então vamos afastá-lo desse tipo de ambiente, dessa mídia, né, agressiva e raivosa, e vamos conversar com o idoso na medida do seu estado de entendimento. Se ele consegue te entender, ele não está no estado demencial, explique o que está acontecendo de uma forma clara, sem assustá-lo. Segundo, ele vai ficar irritado, alguns deles vão ficar irritados, agressivos, ansiosos, porque todos nós estamos. Tente minimizar isso, conversando, explicando. Se vocês acharem interessante, se for interessante, se for bom para o entendimento do idoso, faça quadros e espalhe pela casa, explicando o que está acontecendo. Por exemplo, quanto a remédios, faça um mapinha do remédio, ele vai tomar tal remédio tal hora, tal remédio tal hora, coloca na geladeira, coloca num quadro de avisos, coloca, espalha pela casa, pelo quarto do idoso. O coronavírus pode matar você por causa disso, disso, mas coloque de uma forma que não assuste. Faça mapas para que o idoso visualize, porque o idoso, a tendência é esquecer. Você vai conversar com ele pode esquecer, num segundo momento ele esquece. Então, escreve recadinhos carinhosos. Meu pai, você é importante para mim, eu não quero que o coronavírus lhe leve. Coloca lembretes carinhosos. Minha mãe, meu avô, minha avó, vocês são importantes para mim. Eu quero meus coroas vivos. Eu achei muito interessante essa questão dos coroas vivos. Eu quero meus coroas vivos. Então aqui em casa não entra o coronavírus. Fique em casa, meu pai. Fique em casa, minha mãe. Faça lembretes carinhosos. Faça um gráfico, se ele entender gráficos, quanto à medicação, quanto à questão de pedir comida pelo telefone, pedir táxi pelo telefone, faça atividades com seus idosos, converse com eles, faça jogos, faça atividades em família, para ele não se sentir tão isolado e tão assustado. Certo assim? E qualquer coisa que você estiver com dificuldade de lidar com o seu parente idoso, busque contato com o médico dele, com o geriatra ou com o psicoterapeuta também, se vocês acharem necessidade, ok? Procure ajuda médica se for o caso, se vocês não conseguirem lidar ou se tiver havendo um problema maior. E cuidem dos seus idosos, não deixem que eles se assustem, se assombrem com a mídia, com esse terror que está acontecendo. Isso vai passar
e nós vamos ficar aqui firmes e vivos. Um grande abraço.